Lucas 22, o versículo que a gente vai estar lendo aqui, é o versículo de número 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Senhor, exaltado, glorificado, Senhor, seja o teu nome. A tua presença, ela é real, Senhor, nesse lugar, porque esse é o propósito ao qual nós viemos aqui para te adorar, Pai. E o Senhor é um Deus, Senhor, que se manifesta onde é adorado. E aqui a tua igreja te adora, o teu povo te adora, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão em casa nos assistindo te adoram, ó Pai, porque esse é o propósito da nossa vida, te adorar, Pai. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Pai, me faz pequeno nesse altar, usa a minha vida para a glória do Senhor, e que a tua palavra, oh meu Deus, ela venha sobre cada um nesse lugar, e que a tua palavra direcione, corrija, Senhor, que a tua palavra, Senhor, traga instrução nessa noite, ó Pai, que os olhos sejam abertos, Senhor, que essa palavra que é poderosa, Senhor, mude, Senhor, se necessário, mentes e corações aqui nessa noite. Toma a minha vida, a vida do Igor, Senhor, é onde nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, toma o seu lugar. Amados, quando o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra ao meu coração, revelou essa palavra ao meu coração, eu falei: meu Deus, me dá discernimento, me dá ousadia, me dá intrepidez, para que eu possa trazer essa palavra ao coração da tua igreja, e que haja um esclarecimento na mente de cada um dos irmãos que estiverem presentes, de cada um que estiverem nos assistindo. E Deus trouxe um tema ao meu coração, que é extraindo o nosso melhor. Será que de fato na presença de Deus, será que de fato na nossa caminhada cristã, nós estamos permitindo o Senhor extrair o nosso melhor? Será que você tem permitido de fato isso acontecer? E nós precisamos hoje então observar o que aconteceu com Pedro, discípulo do Senhor. Diante da passagem a qual nós lemos aqui, nós vamos tirar algumas lições muito práticas para a nossa vida. Porque tem uma coisa que Pedro fez, que eu e você, nós somos campeões em fazer isso. Pedro, a todo momento, ele se auto-sabotava. Ele a todo momento tentava enganar a si mesmo. Autossabotagem tem como significado agir contra si mesmo. Ou seja, a pessoa, ela faz de tudo para se prejudicar. A autossabotagem tem esse poder. Ela atrapalha ela mesma, ela deixa aquilo que é de valor para depois. Quem conhece alguém aqui que autossabota o tempo todo? Levanta a mão. Talvez você não quis levantar a mão, talvez você nem se conhece, mas você já faz isso tão automático. Nós estamos falando de Pedro. Nós estamos falando de um homem que andou com Jesus, viu milagres com Jesus, mas que o Senhor chama, mas que o Senhor diz para ele: Pedro, tome cuidado, porque Satanás vos reclamou, como diz o versículo 31, para vos peneirar como trigo. Se você pegar uma peneira, antigamente as pessoas jogavam o trigo na peneira e ficavam agitando. Quem trabalha com obra aqui, ou quem já peneirou areia, sabe o que eu estou dizendo. O que você faz? Você quer o melhor da areia, você quer tirar daquela areia o que é a sujeira, então você passa ela na peneira.
E Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás quer te peneirar. Antigamente se peneirava o trigo, para extrair o melhor do trigo. E por cima, quem estava peneirando ficava soprando, para tirar as sujeiras, para tirar aquilo que não prestava do trigo. Só que Pedro, ele tinha uma mania muito grande. Já era tão natural de Pedro que ele se auto-sabotava. E sabe quais são os sintomas de quem se auto-sabota? Medo. E medo constante de errar. Adia tarefas importantes. Pessoas que se auto-sabotam. Acha ser autossuficiente. Aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém para resolver os seus problemas. Que não precisa gritar por socorro para ninguém. Ela tenta com a força do seu braço o tempo todo. Ela tenta da sua maneira, do seu jeito. Porque ela acha que ela é suficiente, que ela é capaz. Um outro sintoma também de quem se auto-sabota é se comparar demais aos outros. E o que mais nós vivemos nessa geração são pessoas que estão se preocupando com o que o outro está achando dela. Ela compra o que não precisa apenas para chamar a atenção de quem na verdade não está nem aí para ela, mas que quer apenas tomar conta da sua vida, mas que quer apenas observar: será que vai conseguir? Será que vai avançar? Será que vai vencer? Será que vai conseguir comprar um carro novo, uma casa nova? Será que vai conseguir mesmo se batizar? Será que vai conseguir mesmo seguir firme na igreja? Ah, eu vi uma foto lá no Facebook. Será mesmo que está na igreja? Tem gente se preocupando com isso. E eu creio que tem muitas pessoas que entraram aqui hoje que estão preocupadas e estão se comparando com o outro. Ah, se o outro comprou, não, eu tenho que comprar também, pelo amor de Deus, nem que eu fique endividado até aqui, eu tenho que comprar. Ah, não, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Amor, vamos reformar nossa casa, fulano de tal está reformando também. O tempo todo se comparando. Esse é um dos sintomas para quem tenta se auto-sabotar o tempo todo. Olha Pedro no versículo 33, igreja, por favor. Ele, porém, respondeu. Olha a resposta de Pedro. Jesus falou para ele: Pedro, o diabo vai te peneirar. E Pedro falou: quê? Mas eu? Eu, Jesus? Autossuficiência. Aí no versículo 33, ele tenta enganar a si mesmo. Com a declaração do versículo, ele diz assim: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Pedro estava tentando revelar algo ali que na verdade não estava no coração dele. Pedro estava tentando fazer algo ali que na verdade não era do fundo do coração dele. Mas ele tentar fazer isso diante de Jesus, aquele que ele viu tantos milagres, sabia que era filho de Deus. E Jesus falou: o diabo vai te peneirar, toma cuidado. Ele falou: não, Senhor, estou contigo. Quantos aqui já se frustraram com pessoas que falam assim: estou contigo até o fim, quando você mais precisou ela sumiu? Quantos aqui se frustraram já? A frustração é muito grande, não é verdade? Estou contigo, pode contar comigo, vamos lá, vamos arrebentar, vamos pregar para toda Teresópolis, vamos ver aí, vamos ganhar muita alma para Jesus. Tá bom, irmão, vamos lá. Primeiro encontro, cadê? Primeira reunião, cadê? Primeiro culto, como assim? Cadê o irmão? Quantas pessoas, irmãos, que tentam se auto-sabotar, se enganar a si mesmo, com declarações: pode contar comigo, eu estou contigo, estamos juntos, essa obra é de Deus, vamos lá. E quando você mais precisa, cadê? E quando você fala assim: não, é hoje nós vamos estar juntos, é hoje que nós vamos no monte, e é hoje que nós vamos estar no estudo bíblico firme e forte, aprendendo a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. É hoje que nós vamos ver a transformação, é hoje que nós vamos ver o batismo. Cadê a pessoa? Ela deu prioridade àquilo que não é prioridade na vida dela. Porque eu entendo que a nossa vinda para esse lugar aqui, nós estamos demonstrando a nossa prioridade ao Senhor, amém? Glória a Deus, sua prioridade é o Senhor Jesus, amém? Acima de um culto, querido, nós viemos para cá para adorar a Deus.
Cultuar é expressão, cultuar é você adorar alguém que você acredita, alguém que você sabe que é poderoso, como foi declarado na oração aqui da diaconisa Lívia. Quase que eu troco o nome da tua esposa, Cristina. Nós declaramos aqui, querido, que o Senhor é o nosso Deus. Ele é o Deus da família, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que muda. E Pedro então diz: Senhor, não, eu vou morrer contigo, conta comigo. Se tu for para a prisão, eu estou contigo coladinho, Jesus. Se tu for morrer, eu vou morrer do lado do Senhor na cruz. Você crucificado também, Jesus. Em João, no capítulo 21, você não precisa abrir não, do versículo 15 ao 18, você pode ler em casa depois. Jesus chega para Pedro de novo, fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. De novo, no outro versículo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. De novo, Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Naquele momento o coração dele se entristeceu. O texto fala isso. Ele: sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que a gente tem que aprender com a história de Pedro? Que às vezes nós tentamos enganar a nós mesmos com palavras, com compromissos assumidos, com declarações que no fundo não é verdade, porque Jesus sabe do coração de cada um que está aqui. Porque se Jesus talvez perguntar para algumas pessoas: você me ama, meu filho? Sim, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Filho, você me ama mesmo? Sim, Senhor. Filho, você me ama? Na terceira vez Jesus perguntar, talvez algumas pessoas vão baixar a cabeça. Sabe por que eu entendo, querido, que quando nós amamos, quando nós declaramos que amamos alguém de fato, as nossas atitudes vão falar muito mais do que as nossas palavras. Jesus estava ali provando Pedro, em João 21, no capítulo 21, perguntando para ele: tu me ama mesmo? Igreja, o que Pedro precisava fazer para viver tudo o que Jesus tinha para a vida dele? Eu posso mudar a pergunta: o que você precisa fazer para viver tudo que Jesus tem para a sua vida? Porque uma coisa é certa: tem muitas promessas de Deus para você. Quem crê aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus, um aleluia. Pode aplaudir se você crê, expressa Ele. Eu creio que o Senhor tem para a minha vida é grandioso. Agora, o que eu preciso fazer para viver tudo que o Senhor tem para a minha vida? O que você precisa fazer para viver todas as promessas de Deus na sua vida? Nós vamos aprender com Pedro, versículo 32. A primeira coisa que Jesus fala para Pedro, uma das primeiras palavras, no versículo 32 diz assim: eu porém roguei por ti. Jesus depois tinha falado com ele que Satanás ia peneirar como trigo. Eu porém, Pedro, Jesus dizendo: roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus dizendo para Pedro: Pedro, eu roguei por ti, eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Então a primeira coisa que Pedro precisava fazer era o quê? Fortalecer a sua fé. Você pode dizer para quem está pertinho de você: fortaleça a sua fé. Amados, o estudo de hoje foi tremendo. Como é que Deus é poderoso, Ele vai juntando as coisas, né? E foi citado esse versículo que eu vou falar aqui, de Hebreus 11, versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tem que ter fé. É impossível. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? O versículo continua: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que tremendo. Sem fé é impossível agradar a Deus.
é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe. Olha só, eu creio, eu tenho fé. Se eu creio que Deus existe, eu vou agradar ele. Sem fé é impossível, com fé é possível. Amém, igreja? Sem fé é impossível, com fé é possível agradar a Deus. Agora, se eu estou agradando a Deus, a Bíblia diz o seguinte, que haverá recompensa para aqueles que o buscam. Você não veio apenas num culto, pode ter certeza que tem coisas poderosas da parte do Senhor para serem liberadas sobre a tua vida. É só para quem crê, irmão. Você não veio apenas aqui ver um ministério de louvor, ouvir uma palavra, participar de um estudo, não. Você veio aqui buscar ao Senhor, porque você entende que através da fé você vai agradar a Deus, e quem agrada a Ele é recompensado. Que Deus tremendo, querido. Que Deus poderoso é esse? Se eu creio que Ele existe, Ele ainda vai fazer o quê? Vai trazer recompensas para a minha vida. Pedro precisava fortalecer a sua fé. Pedro estava com Jesus, andava com Jesus, porém Pedro não acreditava. Porém Pedro, o coração dele não estava com o Senhor. Porém Pedro precisava tomar essa atitude de ter a sua fé fortalecida. Porque se o propósito do diabo é destruir a fé, a do Senhor é restaurar a vida daqueles que são peneirados pelo diabo. Se o diabo quer peneirar, entenda, querido, que até naquilo que o diabo quer fazer contra a nossa vida, ele expõe quem nós somos, porque esse é o maior propósito. Quando Jesus falou para ele assim, você vai ser peneirado pelo diabo. O diabo só pode tocar na nossa vida com permissão de Deus, gente, amém? Não é isso que fala lá no Antigo Testamento em Jó? O diabo só pode tocar na nossa vida com a permissão de Deus. E o que o diabo tentou contra a vida de Jó? Expor Jó, tirando tudo que ele tinha. Perdeu o filho, menos a esposa. Mas ele passou por problema de saúde, por enfermidade. O diabo tentou extrair tudo que ele tinha de ruim na vida de Jó. Mas eu louvo a Deus, porque ainda que o Senhor permita que o diabo venha tocar na minha vida e na tua, vai tocar com um propósito. Porque quando ele toca na vida de Pedro, ele toca com um propósito. Porque quando a peneira, você está lá peneirando a areia, vamos trazer o exemplo da areia, você está peneirando a areia, o que fica em cima? As pedras, sujeira, cascalho, mato, tudo de ruim. Aí você sabe que uma peneira na mão do diabo, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai olhar para aquilo de bom que passou naquela peneira, ele vai ficar olhando para você. Está vendo essa pedra? Está vendo esse pecado? Está vendo essa mentira que você fez nessa semana? Está vendo você enganando você mesmo? Está vendo você dizendo que ama Jesus? Jesus dizendo para você que você não ama? Está vendo, Pedro? Para que servir? Para que orar? Para que buscar? Para que estar em comunhão? Para que estar no culto? Para que jejuar? Para que ler a palavra? Para que estudo bíblico? Para que ir na igreja? Só que ele quebra a cara, porque Pedro não estava preocupado com aquilo de ruim que ele tinha. Ele estava preocupado em entender que Jesus falou para ele que a peneira ia passar. Porque pode ser que você esteja sendo peneirado nesses dias, mas eu quero dizer para você, vai passar. Para de ficar olhando, meu Deus, eu sou assim. Hoje o que mais se escuta, não, que eu estou com ansiedade, que eu estou com depressão, que eu estou com crise, que eu estou com... Para com isso, para de ficar olhando por cima da peneira. Olha para aquilo que já passou pela peneira. Porque a prova no fogo vai existir, irmão. O servo de Deus tem que ser provado no fogo. Em nome de Jesus. Vão parar de ficar trazendo coisas para a tua vida que não existe. Nós estamos vivendo uma geração, em nome de Jesus, que tem que ser peneirada, mas a sujeira tem que ser jogada fora, não exposta para o mundo todo ver. O pecado, querido, na minha e na tua vida, ele tem que ser confessado. Não pode ficar todo dia na peneira, mesmo pecado. E aí, ó, Pedro entendia, eu preciso fortalecer minha fé, porque o diabo está querendo me peneirar, mas Jesus está querendo restaurar esse homem aqui cheio de pecado. Jesus quer te restaurar, amém? Para de tentar enganar você mesmo, para tentar de se iludir. Então o que Pedro precisava fazer para viver uma vida, ou para viver tudo que Jesus tinha para a vida dele? Fortalecer sua fé. Sabe qual a segunda atitude que ele precisava fazer? Deixar a autossabotagem. Talvez está um dos tópicos aqui mais fortes dessa mensagem.
Você precisa deixar hoje. Para de enganar você mesmo. Para de se auto-sabotar. Olha o versículo 33. Pedrão chegando lá. Oh, glória, aleluia. Senhor, estou pronto para ir, Senhor. Tanto para a prisão quanto para a morte. Aí o versículo 34, Jesus lhe disse: eu te afirmo, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Para, irmão. Você veio aqui adorar a Deus. Senhor, eu te adoro, eu te louvo. O Espírito Santo está falando assim: ei, mentira. Ei, safado. Está enganando você mesmo. Para com essa hipocrisia. E está o Espírito Santo falando com você, porque só o Espírito Santo vai revelar a você, querido. Ei, que papo é esse, rapaz? Você está se enganando. Se Jesus volta hoje, você vai para o inferno. Porque você não quer abrir mão do pecado. Você quer ficar se enganando o tempo todo. Você quer ficar na igreja, quer ficar no pecado, quer ficar na prostituição, na fornicação, quer ficar na masturbação, quer ficar mentindo, quer ficar enganando, quer ficar roubando os outros, quer ficar devendo todo mundo. Que isso, rapaz? Para de se enganar, irmão. Para de se enganar. Para de ficar pegando os problemas e colocar uma lupa nele e falar assim: o problema é maior do que o meu Deus. Para com isso. Para de se auto-sabotar. Para de enganar você mesmo. Se tem alguém, querido, que Deus está disposto a falar a verdade para você, esse alguém primeiro é o Espírito Santo. Mas segundo, querido, eu estou aqui. E não é fácil ministrar uma palavra como essa. Porque se for preciso eu falar algumas verdades para você. O Espírito Santo fala, mas se você não ouve, Deus vai usar o teu pastor, o teu líder, vai usar alguém pertinho de você aí, para dizer para você aqui: para de enganar você mesmo. Para de dizer que ama Jesus, para de dizer que é crente. Para e reconheça quem você é hoje. Para de se sabotar, se auto-sabotar, para de enganar. Tem hora, irmão, que a gente precisa ouvir umas verdades. Tem hora que a esposa tem que chegar para o marido e falar assim: para, você está me enganando, está enganando você mesmo. Tem hora que o marido tem que chegar para a esposa e falar assim: para. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Está errado? Falei, vem cá, está errado. Ah, não, eles querem sempre justificar. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Eles querem sempre justificar. Eles querem sempre dar com a razão. Não, porque eu fiz isso, por causa daquilo, porque aquilo. Parou, acabou, é mentira. Eu vi, diante dos meus olhos. Você está tentando dizer. As crianças, ninguém faz curso de autossabotagem, querido. A gente aprende isso na vida, no dia a dia. A gente ensina para nós mesmos como a gente enganar a nós mesmos. Por isso que a Bíblia fala que a nossa maior luta é contra nós mesmos. Você está querendo, sabe, fazer tanta coisa para tantas pessoas, mas e você? Pedro, no meio dos discípulos, era aquele cara que todo mundo gostava. Jesus fazia milagre, ele falava dos milagres, estava sempre ali perto de Jesus, protegendo. Foi um discípulo de intimidade, mas estava o tempo todo tentando se enganar. Alguém precisou falar a verdade para ele. Gente, ele declarou aqui: Jesus, se o Senhor for preso, Jesus, se o Senhor for morto, eu vou estar com o Senhor. Jesus sabia o coração dele. Jesus conhecia o coração de Pedro. Falou assim: para, Pedro, você está se enganando, filho. Porque, gente, não foi daqui a um ano. Porque a nossa memória às vezes é falha. Daqui a um ano, Pedro, você vai me negar. Jesus falou assim: Pedro, tudo que você está falando aí não é verdade. Sabe por quê? Hoje você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Já pensou, gente? Já pensou isso, gente? Jesus fala assim: hoje você vai me negar. E quando Jesus fala isso, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia que tem muitas atitudes nossas que estão negando Jesus, que estão fazendo com que eu e você venha negar Ele. Não, mas eu vou no culto, não, eu sou da igreja, não participo de ministério, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a gente está negando Jesus, porque o nosso coração não está fazendo de fato aquilo que era para fazer, a verdade que era para ser falada, porque isso é uma coisa que nós vamos apresentar ao Senhor, a nossa vida, amém? Você vai aprender, você fala assim: não, Jesus, o que? Eu estava lá, buscando ao Senhor lá naquele culto abençoado, eu recebi aquela palavra, mas amanhã você fez tudo diferente. Jesus já falando assim: ei, você que está com o teu coração inclinado a fazer, você vai me negar 3 vezes amanhã. Já pensou você ouvir isso hoje? Já pensou? O Espírito Santo falar para você: você vai me negar amanhã.
Você vai me negar hoje quando sair desse culto. Você vai continuar na fornicação, você vai continuar no pecado, você vai continuar na mentira. Você vai continuar no lamaçal de pecado, porque você está aqui, mas o teu coração não está aqui. Você está aqui, mas o teu espírito não está aqui. Você está aqui de corpo presente, mas seus pensamentos já estão no que você vai fazer lá fora. Você já planejou tudo. Jesus falou: Pedro, hoje. Que? Hoje? Não, eu te amo, Jesus. Coração. Vou morrer junto contigo. Jesus conhece o nosso coração. Por isso que Ele te trouxe aqui, porque Ele quer revelar o teu coração para você. Não é para quem está do teu lado, não é para quem é da tua família, não é para os teus amigos. Ele quer revelar o teu coração para você, amém, igreja? Deixa o Espírito Santo revelar o teu coração hoje, para você. Deixa Ele mostrar quem você é hoje, para de se enganar. Haverá sempre alguém disposto a falar a verdade de quem você é. E é ruim quando a gente ouve a verdade, não é? Se é assim, se é assim, se é assim, tem que mudar. Você fala: eu? Não, sou assim não. Que isso? Eu sou assim. A gente custa digerir a verdade. E tem hora que Deus usa pessoas. Fala assim, pessoas. Tem hora que Deus usa pessoas para falar com a gente. E é de criança até adulto, até mais idoso, que chama: vem cá. É isso, você precisa. Assim, mas traz a gente de volta para a essência. Traz a gente de volta, sabe, para que nós precisamos viver. Então sempre haverá alguém disposto a falar a verdade de quem você é. Primeiro, Jesus. Jesus é o principal, querido. Ele quer revelar nessa noite quem você somos. Hoje Ele quer se revelar a nós, amém? Ele quer mostrar quem nós somos. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Abra comigo em Hebreus 4, por favor, versículo 14. Oh, aleluias. Está aqui no Data Show. Vamos tentar acompanhar aqui todo mundo junto, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Diz assim, nós vamos ler do 14 até o versículo 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa palavra está se revelando para mim e para você hoje. Não adianta ficar com desculpinha. Deus nos conhece. E Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que hoje é o meu e o teu sumo sacerdote, aquele que apresenta a nossa vida diante de Deus. O diabo pode até tentar te peneirar, mas entenda, até a peneira do diabo vai fazer você entender quem você é. Vai reconhecer quem você é. Isso tem que trazer o quê? Mudança, transformação. Comece a partir de hoje a analisar os teus comportamentos. Seja alguém mais paciente. Seja alguém muito mais motivado para as coisas de Deus. Para de fazer automaticamente. Por isso tem um monte de gente desviada hoje, porque fazia no automático. Porque tem muita gente no automático que está se auto-sabotando e que na verdade não está vivendo experiências com Deus. Por último, para a gente terminar aqui, o que Pedro precisava fazer para viver tudo que Jesus tinha para a sua vida. Versículo de número 32, diz assim, na parte C: Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mais um tapa na cara de Pedro. O que, Jesus? Eu estou andando contigo esses anos todos, e o Senhor está dizendo que eu preciso me converter? Sim. Jesus sabia do coração de Pedro. Pedro não estava convertido. Andou com Jesus, viu o milagre, mas não estava convertido. Pode ser a tua situação hoje aqui. Você gosta muito da igreja, é tudo muito legal, mas tem uma coisa que você precisa fazer: se converter a Jesus Cristo, declarar Ele como o teu Senhor, como o teu Salvador.
Porque a palavra do Senhor diz que com o coração crê e com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Pedro falou assim: Senhor, me converter. Fico imaginando a cabeça de Pedro, igreja. Mas como assim se converter? Pedro, quando você se converter, faz um favor, fortalece os teus irmãos. Um verdadeiro cristão, ele só vai entender a obra de Cristo na sua vida quando de fato ele se converter. E eu digo para você, todo esse confronto de Jesus, talvez você me pergunta, pastor, mas será que Pedro se converteu depois de ser confrontado por Jesus? Nós estamos em Lucas. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia e vá comigo lá para 1 Pedro. Meu Deus, será que esse homem se converteu? Será que teve mudança na vida de Pedro? 1 Pedro, capítulo 1. Olha a palavra de alguém que se converteu. O versículo é o de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Versículo 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre glórias que os seguiam. Versículo 12 diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Pedro se converteu ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Você vê que o linguajar de Pedro já está diferente. Meu irmão, a saudação dessa aqui, o cara tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo: eleito segundo a presciência, Deus Pai, em santificação do Espírito, obediência, aspersão de sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A palavra dele está diferenciada, o seu jeito está diferenciado. Nós falamos em Lucas de um Pedro, e agora estamos falando em 1 Pedro, de um outro Pedro, de um Pedro transformado, de um Pedro cheio do Espírito Santo, porque aquilo que Jesus fez foi só revelar quem ele era. Eu amo o Espírito Santo porque ele revela quem nós somos, amém? Se um dia você entregou sua vida para Jesus, foi porque o Espírito Santo revelou quem você é e de quem você precisava. Mas eu creio que pessoas que entraram aqui hoje precisam permitir o Espírito Santo revelar ao teu coração quem você é, para que Jesus possa cumprir a boa obra que ele tem na sua vida.
Pedro, quando se converteu na primeira pregação, uma das suas primeiras pregações, que nós temos registradas aqui, é claro, 3.000 almas se convertem. Na segunda, 5.000 almas. O que é isso, igreja? Porque é alguém cheio do Espírito Santo de Deus, alguém que permite ser peneirado, revelado o que ele é alguém que permite viver aquilo que Deus tem para a sua vida, é alguém que quando abrir a boca, almas irão se render, vidas se converterão. Em nome de Jesus, você que está aqui, levanta a tua mão, eu profetizo sobre a tua vida, um tempo onde você vai abrir a tua boca, onde o teu coração está firmado nas coisas de Deus, vai acontecer milagres extraordinários em nome de Jesus. Aonde você chegar, sabe por quê? Hoje Deus revela o teu coração para você. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. O diabo não vai mais tocar na tua vida, porque agora você é alguém cheio do Espírito Santo do Senhor. Se você crê nessa palavra, exalte, engrandeça, glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia! Meu irmão, você vai andar na rua, a tua sombra vai curar os enfermos. Você crê nisso? Você tem fé nessa palavra, irmão? Ora para dar sol amanhã. Fala: Senhor, manda sol amanhã, Jesus. Oh meu Deus, eu quero andar naquela várzea. Oh meu Deus do céu, quem gosta de andar aqui no centro da cidade, calçada da fama, aleluia. Manda dinheiro também, Jesus. Eita glória. Fica na posição lá do sol, a sombra vai aparecer. Fala: oh Jesus, é agora. Passa perto de alguém e fala: cura, 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 cura. Nós precisamos ser doidos, gente. Nós precisamos viver isso aí. Isso é a palavra de Deus, está aqui, irmão. É alguém cheio do Espírito Santo. Pedro só se converteu depois do confronto. Os olhos de Pedro foram abertos, capítulo 1. Pega na sua Bíblia aí, do versículo 18 ao 21, olha o que Pedro declara para a igreja. Pedro está escrevendo essa carta para a igreja da Ásia. Olha só, querido. No versículo 18, ele diz: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam aonde? Em Deus. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou para Pedro? Pedro, você precisa fortalecer a sua fé. Agora Pedro está escrevendo uma carta para uma igreja falando assim: vocês precisam ter a fé de vocês e a esperança em Deus. De quem foi curado agora estava levando cura. Os olhos de Pedro foram abertos. Pedro entendeu que ele era o que ele era em Cristo. No capítulo 2, meu Deus, essa palavra é tremenda. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 é para você que está aqui hoje, perdeu a sua identidade de filho de Deus. É para você que entrou aqui hoje e talvez falou assim: o que eu sou diante de Deus? O que Deus é para mim? Como é que Deus olha para mim? Eu quero dizer para você que ainda que o diabo tente peneirar a sua vida, entenda: o Senhor vai te livrar dessa provação, dessa luta, dessa perseguição. Se tem coisa acontecendo com você, porque Deus está permitindo, que Ele quer extrair o teu melhor. E no capítulo 2, versículo 9, é uma palavra para a identidade daqueles que se convertem. E o Senhor diz para você que está aqui nessa noite: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10, vós sim que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você é sacerdócio real. Meu Deus, nação santa, povo adquirido como propriedade exclusiva de Deus. Pedro precisava de tanta transformação
que até no fato de compararem ele com os discípulos do Senhor, que ele era um, ele falou, não sou não. Mentiu numa cara lavada. Tem gente que diz, não, tô não, tá firme, tô na rocha, pastor. Firmão, tamo junto. Aí vai lá pro Facebook. Vai lá pra rede social. Não dá, minha vida acabou, não tem mais jeito. Ué, gente, mas não estava firmão? Não permitiu ser confrontado. Pedro então, querido, entendeu que a peneira do inimigo, ela veio para revelar quem ele era diante do Senhor. Capítulo 5 de 1 Pedro, para a gente terminar. Aquela hora era só para deixar você um pouquinho mais. 1 Pedro capítulo 5. Presta bastante atenção, igreja, o versículo que nós vamos ler aqui. Olha o que Pedro disse aos crentes através dessa carta. Ele estava escrevendo para os crentes da Ásia Menor. E o versículo de número 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mantenha a tua Bíblia aberta aí. Se tinha alguém que tinha experiência para falar que o diabo rodava a sua vida, era Pedro. Se tinha alguém que tinha que deixar isso escrito na palavra, era Pedro, gente. Não podia ser outro discípulo, sabe por quê? Porque ele foi peneirado pelo diabo. Agora ele escreve para a igreja dizendo assim, gente, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele está onde? Ele anda em derredor, rugindo como leão. Ele não é um leão, mas ele está rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Ele passou por isso antes de se converter, mas depois que ele se converteu, ele trouxe instrução. Sabe aquilo que você viveu, ou até mesmo você entrou aqui vivendo, só vai servir para uma coisa: para você depois trazer instrução para outros que talvez estão presos nesse mesmo problema, nesse mesmo pecado. Talvez para você que está aqui e está preso numa situação, você está num ninho, você não vê saída. Eu creio em nome de Jesus que a palavra está se revelando ao teu coração. Jesus está revelando o que você precisa fazer, a atitude que você precisa tomar. E Ele está dizendo para pessoas aqui, isso que você está vivendo, todo o sofrimento que você passou até aqui, só tem um propósito: fazer com que outras vidas sejam abençoadas. Porque talvez alguém vai chegar assim, não, porque eu fui muito humilhada pelo meu marido, fui traída, fui machucada, fui ferida. Entenda, você vai levar cura para outras pessoas. Esse é o poder do Evangelho, querido. Esse é o poder do Evangelho, querido. Pedro então está dizendo, ei, fica sóbrio, seja vigilante. Aí o versículo 9, vem a instrução de Pedro para a igreja também. Igreja, vocês precisam resistir firme na fé. Se tem alguém que podia falar de fé, era Pedro, não é isso, Marcelo? Resiste firme na fé, igreja, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aí para finalizar, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro está dizendo para a igreja que eu passei por perseguição, eu precisei ser confrontado, eu precisei ser curado, eu precisei me converter de todo o meu coração. Entenda, só vive o verdadeiro Evangelho quem de fato está disposto a revelar o seu coração para Deus. O Espírito Santo, Ele coloca a mão na nossa ferida, não para inflamar, pelo contrário, para curar, para trazer vida.
E eu creio que o Espírito Santo está trazendo para pessoas aqui, revelando para você quem você é, como você está hoje, sabe por quê? Ele tem um propósito, porque hoje você está assim, mas na próxima quinta-feira você vai entrar. Gente, é tremendo. A gente tinha que começar a fazer aqui na igreja, sabe o que? Quando a pessoa chegar aqui, a gente tentar bater uma foto de todo mundo quando entra na igreja. Todo mundo, todo culto, entrar aqui, pá, bater uma foto. E depois de uma semana, trazer para o telão e falar: gente, olha só, olha lá a cara de pecado, quando você entrou aqui. Mas você permitiu o Espírito Santo. Gente, é tremendo, o semblante das pessoas muda, o semblante muda. Quem que já percebeu isso, gente? Aleluia, eu não sou o único doido aqui na igreja então. O semblante muda. Ah, isso é por causa do pastor, isso é por causa do líder, do presbítero, do irmão. Não, isso é por causa que você permitiu o Espírito Santo, a graça de Deus, porque a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Chega de pecado, deixa superabundar a graça. O pecado faz com que a nossa face fique pesada, triste, mas a graça, querido, ela vem, muda o nosso semblante, limpa, restaura as nossas forças.